Começando o fechamento de mercado de mini índice, vamos ver quais foram os ciclos, os padrões e as melhores entradas do dia. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, um cenário de canal amplo de baixa, que teve aqui 3 puxadas, 1, 2, 3 puxadas de baixa, dentro de um padrão maior, pode considerar aqui essa wedge, que teve overshoot aqui e deixou uma boa barra de inversão. Então teve aqui um padrão menor dentro de um padrão maior, então uma wedge aninhada. Então aumenta a probabilidade de reversão e do preço vir testar esse ponto de flexão. Aqui, no dia ele já faz, no dia anterior ele fez uma puxada de alta e hoje ele abre fazendo uma correção, daí tenta romper acima desse ponto, não consegue e forma outra correção aqui, formando um fundo duplo de mínima mais alta após um impulso de alta. Então aqui ele criou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, que foi uma boa entrada de H2 aqui. Quem não entrou no H2 poderia entrar acima dessa barra de alta. Foi uma boa barra de reversão, revertendo todas as barras do dia aqui, fechando acima delas e rompendo acima da linha do pescoço, podendo projetar tanto esse pivô que rompeu, aqui, podendo projetar esse pivô, aqui, um para um, e eu buscar aqui, não veio buscar o terceiro alvo desse pivô, podendo projetar aqui o espelhamento dela, que daria nessa região, deixar marcado aqui, e também todo esse movimento aqui da bandeira, que seria também o espelhamento dela, que deu aqui, quando ele consegue romper acima desse ponto. Ele criou aqui um rompimento, correção em duas pernas, com mínima mais baixa, formando um fundo duplo. Então, podendo projetar esse movimento aqui para cima. E deu aqui. 1 para 1 dela. Vou deixar marcado aqui também, que foi onde o preço parou e criou uma correção um pouco mais profunda. Aqui, após ele criar esse fundo duplo, deixar uma boa entrada aqui, ele consegue romper acima desse ponto e da linha do pescoço, mas ele falha aqui na máxima majoritária mais baixa, que está fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos. Toda vez que renovava a mínima, o topo mais baixo se tornava uma máxima majoritária mais baixa. Quando ele criou de novo esse rompimento aqui abaixo, essa máxima aqui se tornou a máxima majoritária, e quando testa ela, o preço transiciona de ciclo, saindo desse canal amplo de baixa, que já tinha formado uma wedge, um bom padrão de reversão, se torna essa lateralidade, se tornando essa lateralidade aqui, e transiciona do ciclo de canal amplo de baixa para uma lateralidade, criando aqui um possível rompimento, quando fecha essa boa barra de rompimento, com boa continuidade, deixando um gap aberto, vem testa esse ponto de rompimento e cria aqui um canal estreito de alta, indo buscar os alvos, que foi esse alvo do rompimento do pivô e de toda a bandeira de alta que criou aqui no fundo para a reversão dessa wedge. Podemos também projetar toda essa lateralidade para cima, que é essa lateralidade, esse alvo que eu deixei marcado aqui, que seria 1 para 1 dela aqui para cima, espelhamento dela para cima, deixei marcado. Aqui, quando o preço ele chega a testar esse ponto de flexão, ele cria aqui um topo duplo e aqui ele forma outro topo duplo, subiu, corrigiu, subiu novamente e deixou uma boa barra de reversão alta nessa possível lateralidade, formando um topo duplo aqui, com um topo duplo padrão menor dentro de um padrão maior, aumentando a probabilidade de reversão. Mas aqui, quando o preço ele vem abaixo e aciona essa venda, ele simplesmente armadilhou os vendedores e criou um bom rompimento aqui, deixando os vendedores armadilhados, acreditando que o preço
poderia ficar no contexto de lateralidade, mas cria aqui uma falha de topo duplo e cria um rompimento. O preço já estava acima das médias, cria um bom rompimento. Cria um rompimento de correção, deixa um gap aberto desse ponto de rompimento e projeta buscando alvos num canal estreito de alta. Atinge esses alvos no canal estreito de alta e quando o preço chega próximo de atingir esse alvo, ele começa aqui a ter bastante sobreposição de barras, não deixando gaps, então sendo provável que o preço criasse uma correção um pouco mais profunda, ainda mais que ele deixou aqui igual do dia anterior, que foi uma wedge top aqui, bastante após um canal estreito de alta, deixou bastante sobreposição de barras e formou uma, duas, três puxadas, uma wedge no topo e deixou aqui um padrão de desistência. Aqui no dia de hoje ele criou algo bem parecido, bastante sobreposição de barras, criou uma wedge aqui, 1, 2, 3, em cima de um alvo e deixou aqui um micro canal vendedor. E a primeira vez que veio acima do micro canal vendedor, os vendedores apareceram novamente, levando o preço mais abaixo, criando um canal estreito de baixa após atingir esse alvo aqui e após um padrão de wedge aqui no topo. No topo porque ele estava num ponto de flexão que era um alvo de projeção. Cria um canal estreito de baixa, primeira vez que vem abaixo de médias, era provável que o preço tentasse testar o extremo, mas como ele demonstrou bastante pressão vendedora, a primeira correção tenderia a ser minoritária, porque ele veio num canal estreito de baixa, então toda vez que o preço tenta reverter, ele tende a falhar. Criou um gap de média, deixou uma boa barra de sinal, mas seria um trade ruim porque ele conseguiu criar um canal estreito de baixa. Seria melhor se ele conseguisse fazer umas 2, 3 pernas de baixa e criasse aqui uma bandeira para tentar renovar topo. Mas aqui ele virou só um canal estreito de baixa e a primeira correção tenderia a ser minoritária. Corrigiu em uma pullback 2 pernas, formando um topo duplo em forma de bandeira de baixa aqui, deixando um bom trade aqui para buscar alvos mais abaixo. Poderia buscar 1 para 1 desse alvo. Se o preço conseguisse romper abaixo desse ponto, poderia projetar esse movimento aqui para baixo, o experimento dele de 1 para 1. Mas quando ele tenta romper abaixo, ele falha na barra seguinte e deixa um trade aqui, um bom trade para você. Você poderia sair desse trade se não buscou o alvo de 1 para 1 acima dessa barra, porque ele criou uma falha de rompimento abaixo dessa mínima e deixou uma barra de reversão, criando um fundo duplo aqui, testando a média do 15 e criou aqui um bom trade para buscar aqui pelo menos essa possibilidade de topo duplo novamente. Que aqui, se o preço conseguisse criar um rompimento, poderia projetar esse movimento para cima, que daria na região da máxima do dia, mas quando ele chega aqui nesse topo, ele falha, deixa uma inside, um bom trade aqui, topo duplo, e aqui já estaríamos num contexto de possível lateralidade, que todo topo duplo e fundo duplo é uma possibilidade de lateralidade. Aqui seria uma boa venda aqui, ou abaixo dessa barra, para buscar o 1 para 1, ou a mínima aqui da lateralidade. Você entra nessa barra aqui, de rompimento, um pouco mais forte, ela veio buscar aqui 1 para 1, um stop aqui acima, atinge o alvo e cria aqui um padrão de wedge, no fundo aqui, 1, 2, 3. Você liga esses pontos, 1, 2, 3, cria uma wedge no fundo, movimento exaustivo aqui, falha de romper abaixo desse ponto, deixa uma boa barra de reversão. Se você estivesse buscando, acreditando que o preço iria romper abaixo desse ponto aqui, para poder projetar 1 para 1 dela, o espelhamento dela, quando ela rompe aqui e não tem continuidade, já bota uma barra revertendo para dentro desse ponto de rompimento, teria que sair acima dessa barra, ou no fechamento dela, podendo reverter, que criou aqui um cenário de wedge, uma boa barra de reversão, para buscar aqui o terço superior ou a máxima dessa possível lateralidade, ou o alvo de 1 para 1, 1 para 1 dessa barra estava dando aqui, 1 para 1 dessa entrada aqui, 1 para 1 dessa entrada, deu aqui na possível armadilha de segunda perna, atingiu aqui, teve bastante realisão,
realização, por aqui, que após isso ainda criou uma terceira perna de alta, fez uma pullback 2, pullback 3. Em lateralidade, o preço tende a trabalhar em pernas. Sobe em 3 pernas, falha de romper acima desse ponto, deixa uma inside. Poderia vender abaixo da inside ou dessa barra de sinal para buscar aqui alvos mais abaixo. Em lateralidade, buscar scalp, vender alto e comprar baixo e sair em scalp. Criou um movimento de alta, de baixo aqui, pagando pelo menos 1 para 1 da entrada. Pega aqui, dessa entrada, pagando 1 para 1 da entrada. E após atingir esse alvo, não consegue vir testar o fundo aqui, criou um fundo duplo com mínima mais alta, após um impulso de baixo, deixando uma inside aqui para reverter e buscar o extremo novamente. E aqui, terminando o pregão, uma possível lateralidade aqui. Lateralidade aqui, assim, nessa lateralidade. Então, esses aqui foram os ciclos do dia e os melhores padrões e entradas de acordo com cada ciclo e padrão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever aí no canal. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais.